Oi, gente, esse aqui é o vídeo desvendando formulações do Mix 01 da Principia. Vocês vão ver que nesse vídeo vai ter um corte temporal. Hoje eu tô no futuro e vai ter um vídeo do passado. Então o que acontece? Eu gravei um vídeo falando sobre a formulação, explicando a formulação na sexta-feira. Só que naquele vídeo eu comecei a notar que tinha um problema muito forte, que era um problema da recristalização que acontece nesse produto, e eu notei que tinham muitas reclamações de muitos anos no Reclame Aqui, e vi que isso não é uma coisa que foi dita ou resolvida pela empresa. Então eu decidi fazer um vídeo mais curto, colocar nas redes sociais, especialmente no Instagram, ver o que os meus seguidores falavam, se eles passaram por esse problema, se aquilo que eu encontrei na internet foi o comentário da empresa, e a partir disso eu conseguiria então trazer aqui um conteúdo para vocês mais adequado e mais detalhado. Vou colocar aqui agora o vídeo, vocês vão me ver começando com outra camiseta, que eu vou começar a explicar sobre a formulação, mas outras coisas vão aparecer aqui, que eu vou explicar sobre os desdobramentos aqui do canal. Hoje eu vou falar de um produto da Principia, esse Mix 01 aqui, ó, tá? A gente vai falar sobre ele. Vitor, por que hoje você não está usando sua TV? Porque meu computador e minha TV decidiram não se conectarem, né? Então eu tô sem cabo HDMI aqui e eu sempre conectava pelo Bluetooth e o Bluetooth decidiu não funcionar. Deve ser algum mercúrio retrógrado, alguma coisa assim, né? Uma coisa que realmente tem uma base científica pra gente falar. E, enfim, mas hoje a gente tá para falar desse produto aqui e vai ter muita polêmica. Vai ter dedo no creme e gritaria. Eu já vou deixar aqui para vocês que eu vou fazer um vídeo que não vai ser muito leve. Vai ser um vídeo pesado. E não é uma coisa contra a marca, mas tem algumas coisas que não dá para deixar passar. Vamos começar olhando a composição desse produto? Olha, é uma composição muito simples, tá vendo? Ó? É uma composição que a gente tem basicamente um sérum aquoso baseado em goma xantana. E eu assim, sendo sincero, goma xantana é um dos polímeros mais chatos e sem graça que tem. Eu acho ele tão ruim. Sensorial é ruim. Em vermelho eu deixei alguns solventes, que esses solventes vão ser importantes para conseguir estabilizar os ingredientes ativos aqui. Vale destacar, eu não coloquei o álcool ali no final, né, aqui ó, mas deveria, porque tá aqui também como um solvente, tá? A gente tem os ingredientes ativos em azul e em verde, estabilizantes, a parte de antioxidantes de formulação, ou até mesmo especialmente conservantes. E aí a marca fala que tem 5% de niacinamida, 4% de ácido glicólico, 3% de ácido tranexâmico, um novo nome para esse canal, nós não falamos dele ainda, e 2% de ácido salicílico com pH entre 3,5 e 4. Tá? Então é uma formulação simples. Por ser uma formulação simples, que está aí provavelmente tentando copiar a The Ordinary, gente, eu deixo um meh. Eu acho uma formulação muito simples para tentar estabilizar algo que é um pouquinho mais complicado de estabilizar, e esse é um problema da formulação, tá? Não sou eu que estou criando isso. Na realidade, isso é uma coisa da internet que eu peguei, tá? Antes da gente falar da formulação, a gente vai ter que falar dessa polêmica que muito se falou, especialmente no TikTok, que essa formulação estava cristalizando, especialmente no conta-gota. E eu vou tentar explicar para vocês por que eu acho que ela está cristalizando. E não só isso, eu vou levar aqui, eu fiz um jornalismo investigativo de beleza, né? Eu fui lá, fiquei buscando, né, usando inteligência artificial, no Reclame Aqui, quando que teve reclamação, para ver se foi uma coisa que já passou, e aparentemente não. Olha, esse tipo de produto aqui, eu acho importante a gente começar voltando aqui na formulação, para vocês verem uma coisa. A formulação, vocês estão vendo o percentual que eu coloquei dos ingredientes ativos? Se a gente olhar, a niacinamida está em 5%, o ácido tranexâmico está em 3%, mas aí a gente tem aqui, depois dele, né, o ácido glicólico em 4%. Então essa formulação, ela não tem ingredientes na ordem da composição, na ordem de percentual. Outra coisa, o hidróxido de sódio está antes da niacinamida. A gente não vai usar mais de 5% de hidróxido de sódio numa formulação que é especialmente para estabilizar pH aqui. Usa uma solução
geralmente diluída de hidróxido de sódio para estabilizar pH. E aqui está numa local da formulação que faz a gente pensar que, nossa, tem muito, né? Então isso já me leva a um ponto de que esse álcool aqui no final, ele não está numa baixa concentração. Isso não é um problema para a pele. Quem me segue especialmente no Instagram já viu inclusive que eu fiz algumas observações com relação a isso. Teve um artigo que a gente publicou, acho que foi esse ano, um aluno meu de doutorado, de medical doctor, né, aqui na medicina na Alemanha, fez um trabalho onde ele testava formulações com concentração de 10 a 12% de álcool como conservante em pele com tendência atópica, e a gente não viu mudanças nas características, né, hidrolipídicas da pele, o que mostra pra gente, né, hidrolipídica geralmente vai ser hidratação, oleosidade, a barreira da pele, o que mostra pra gente que até uma certa concentração, mesmo em peles com uma tendência a não reagir muito bem, usar álcool não é um problema. Mas por que eu quero destacar o álcool aqui? Porque álcool, a gente sabe, evapora muito fácil. Numa formulação nesse sistema aqui, eu espero que o álcool vai evaporar dependendo de como são as condições não só de armazenamento, o que eu acho que foi um problema de comunicação da empresa, colocar às vezes a culpa no armazenamento, como pode ser às vezes de estabilidade. Por quê? Eu vou explicar para vocês algumas coisas hoje sobre pH, sobre nucleação de cristal e tudo mais. Então a gente vai ter algumas coisinhas mais pesadas aqui para a gente entender, mas para vocês entenderem que se o seu produto está cristalizado, ele provavelmente não vai ter o efeito que foi ali feito no estudo clínico, né? No estudo que foi feito. Entrei no Reclame Aqui e vi várias reclamações que aconteceu isso. Desde 2024, é isso, 2024? Desde 2023, bastante reclamação com relação a isso. Aí eu pedi pro ChatGPT, né, fazer uma busca para mim, porque eu não ia ter esse tempo para fazer, mas levantar e ver quantos que tinham por ano de reclamação, porque nisso ele é bom para fazer essas coisas, né? Para pedir para trazer artigo, às vezes eu peço e falo assim, você tem uma publicação boa disso aqui? Aí ele me traz um artigo que ele cria da cabeça dele. Aí eu falo, porra, né? Aí ele, não, peraí. Aí por isso que eu também tenho o GPT Schooler para me organizar com essa parte e o outro para me organizar com essa parte mais geral aqui, de às vezes busquinhas na internet. Mas essas busquinhas na internet me levaram a ver que tem pelo menos 21 reclamações no Reclame Aqui. Algumas já respondidas pela empresa, resolvidas, enfim, outras não. E como vocês podem ver, elas se concentram de 2024 para frente e ainda em 2026 nós temos 2 casos. Então, é uma coisa que ainda está acontecendo e essas são as reportadas, né? As que a gente sabe. E tem um caso aqui que eu vou ler para vocês, tá? Esse caso aqui que um consumidor trouxe. E esse caso me chamou a atenção porque foi de 2024. O que o consumidor colocou? Voltaria a fazer negócio com a empresa, simplesmente porque os produtos são de excelente qualidade. Contudo, conforme a mensagem enviada pela empresa, e ele coloca abaixo a mensagem, eu tentei esfregar com as mãos e nada, estava frio na época. Eu fiquei meio perdido quando li isso aqui. Depois fez muito calor e descristalizou apenas uma parte do produto, o restante está cristalizado até hoje na cânula do vidro. Por mais que me falaram que não interfere na eficácia, é algo que não passa tanta confiança. Será que não interfere na eficácia mesmo? Se você está perdendo o produto? A resposta aqui da empresa foi assim, gente, que ele colocou abaixo, né? Vimos que seu produto cristalizou. Nossa recomendação é que você armazene o frasco em um local com menor alteração de temperatura possível dentro da caixa, protegido e bem vedado. Tudo bem, isso aqui é algo normal para qualquer produto cosmético. Vocês devem fazer dessa forma, se possível. A gente vai colocar, né, as formulações em estresse térmico, em estresse de luz, deixar ela durante meses nesse estresse, estufa de 40 graus por 3 meses, para garantir essa estabilidade. E não ter visto, também a gente coloca em geladeira, né, muitas vezes para ter também esse efeito do frio, para a gente ver como que é, né. E aí, olha o que ele fala, né, fala que é só você esfregar o vidro nas mãos que volta. Olha o que está cristalizando e voltando a se dissolver e recristalizando, mostra que há um imbalanço entre solvente e soluto. Isso quer dizer que a gente tem ali um problema da quantidade de solvente versus soluto, que vai ser tipo o ingrediente que a gente vai usar. E aqui eu já vou deixar para vocês que eu acho que é o ácido salicílico que está cristalizando. E isso quer dizer que não vai ser um simples aquecimento que vai deixar. Por quê? Porque esse aquecimento ele precisa ser
meio que tipo assim, você vai refazer isso, mas a hora que voltar para aquele estado normal, vai recristalizar novamente. Não vai recristalizar da mesma forma porque a nucleação vai ser diferente, a forma como o cristal vai se formar vai ser diferente, porque vai ser uma outra composição ali. Mesmo que você consiga reverter boa parte, e pode ser que aconteça em dias mais quentes, de mesmo reverter, você não tem como garantir que aquilo ali é algo completamente seguro. No meu ponto de vista, isso é um ponto de vista de uma pessoa, de uma parte técnica. E se você que está em casa, né, que me assiste, é técnico, eu queria que você trouxesse para mim esse ponto de vista também. O quão ruim é você ter um produto que fica recristalizando e cristalizando, recristalizando e voltando, recristalizando e voltando, do ponto de vista da eficácia. Porque se é algo que está recristalizando e voltando, o cristal não vai se formar só necessariamente da substância pura, né? Pode se integrar com outras coisas. Eu não acredito que vai ter uma volta do cristal como um todo, como eles mesmos falam, especialmente na parte da cânula, que vai ser uma região onde você vai ter de fato uma capacidade de perder mais álcool e água. E aqui é o ponto que eu estou trazendo para vocês do solvente. Por quê? Se você tem o álcool como um solvente aqui importante, e eu acredito que ele seja um solvente importante aqui, ele vai evaporar. Por mais que na formulação a gente tenha outros solventes, né, que é o propanediol e o etoxidglicol, que não são substâncias que vão ser muito voláteis, eles estão aqui para ajudar exatamente a fazer o ácido salicílico a se solubilizar, porque essa molécula não gosta muito de água. E essa formulação, ela não tem fase oleosa. Por isso que essa é uma diferença que você vai ver em outras formulações com ácido salicílico, geralmente ou vai ter uma fase oleosa, ou eles vão ter o ácido salicílico numa formulação, às vezes, nano, alguma coisa ali, ou vai ter também, junto com a fase oleosa, algum tipo de emulsificante. E tudo isso auxilia para que o ácido salicílico ele consiga ficar mais estável. O que está acontecendo aqui é uma recristalização do ácido salicílico. Recristalização do ácido salicílico não quer dizer que o ácido salicílico vai ter a mesma função se ele for um cristal. E, no meu ponto de vista, vocês precisam entrar em contato com a marca, falar com a marca e deixar bem claro que isso aqui é um problema recorrente, que vocês podem ver no Reclame Aqui, e falar para eles assim, gente, olha, eu tô tendo esse problema e gostaria de uma solução. Uma coisa que me chama muita atenção é a marca falar que o fato do sérum cristalizar não interfere na estabilidade dos ativos ou em seus resultados. Veja, aqui quem trouxe foi o consumidor falando que a marca falou. Não sei se a marca falou, mas se a marca falou isso, ela falou feio. Porque assim, quando um sérum cristaliza, interfere na estabilidade. É uma interferência de estabilidade do ativo, gente. É o básico. Isso vai interferir nos resultados. Ou você deu lá quando... Eu duvido que você mandou para quem quer que seja dos testes clínicos no Brasil, mandou um sérum cristalizado e a empresa que faz o teste clínico, porque assim, gente, quando você vai fazer um teste clínico, né, para poder mandar para a Anvisa, não é a empresa que faz, não é a Princípia que faz. A Princípia contrata uma empresa terceira, sempre vai ser assim. E aí essa empresa terceira vai fazer o teste, vai emitir o laudo, por quê? Porque isso é mais... seguro, é mais correto, é mais ético. E aí essa empresa vai emitir o laudo. E eu duvido que se você chegar com uma formulação completamente cristalizada, que essa empresa não vai te falar, olha, tá cristalizado, tá difícil de fazer. Pelo menos assim, se fizer, eu acho que também tem que olhar a empresa de teste que tá fazendo, porque não era para ser, né? E assim, já fala uma coisa errada, não interfere na estabilidade. É uma interferência de estabilidade. Inferno! Como a matéria dele é pó, pode ocorrer em dias mais frios ou queda brusca de temperatura, a cristalização desses ativos dando a impressão de serem fibras ou cacos de vidro mesmo. Não é isso, não é porque ela é pó, né? Tudo bem que isso vai ser uma das coisas, mas a questão é que o ácido salicílico ele recristaliza fácil, porque ele não se dissolve bem em água. E aí tá perdendo o etanol. E às vezes nem pode ser... Quando a gente olhou os meses, né? Eu fui dar uma olhada nos meses, não tem uma questão de ser só no inverno. Não é só dia frio que vai acontecer isso. Se num dia quente evaporar muito etanol e muita água, você vai ter um desbalanço no solvente. E aí, tendo desbalanço no solvente, você vai fazer com que recristalize. Você pode continuar fazendo uso dele, mas antes recomendamos que faça ele retornar. Olha só,
Você, que está na sua casa, você tem que comprar um produto e você tem que fazer ele retornar ao estado líquido para que a pele possa se adaptar e absorver melhor o ativo. Eu acho isso aqui de uma falta de respeito imensa com o consumidor. Imensa. Assim, vamos considerações. Mensagem de 2024, tá? Então temos 2 anos aqui, menos de 2 anos, 1 ano e meio. E é o consumidor falando sobre o que a empresa falou. Eu espero que o consumidor tenha mentido, porque essa mensagem me chamou tanta atenção, porque aqui tem tanto erro técnico, tem tanta coisa assim que não é para estar aqui. Isso aqui não tá certo, isso aqui não está certo. Sabe, assim, eu não sei se eu sou muito crítico ou eu estou só pedindo o mínimo, eu não sei. Bom, como vocês sabem, como eu falei no começo do vídeo, eu coloquei nas redes sociais, eu coloquei no Instagram especialmente, porque é onde eu tenho a minha comunidade mais engajada. E lá os meus seguidores falaram que, muitos deles falaram que tiveram esse problema, muitos falaram que não tiveram esse problema. Esse problema ainda acontece, e eles falaram que entraram em contato com a empresa, não todos, né, mas alguns, e que o comentário da empresa foi exatamente algo parecido com o que eu li aqui. Bom, dito isso, eu não achei nada da empresa na internet. Assim, tipo, de eles fazerem um recall, de eles fazerem qualquer coisa. Eles estão realmente colocando a culpa na temperatura e que é só aquecer com as mãos. Um ponto muito importante é que eu e mais algumas pessoas, e se você é um formulador, uma formuladora, uma pessoa que trabalha com cosmético, quiser comentar aqui para as pessoas verem, eu não acredito que seja a temperatura. Eu acredito que isso é uma questão da solubilização mesmo. Ácido salicílico é difícil de solubilizar. A gente está trabalhando aí com etanol e alguns glicóis para fazer essa solubilização. Eu acredito que esse etanol está evaporando e ele evapora especialmente na cânula porque é mais fácil, né? E aí fica essa deposição. Só que uma vez que você cria uma solução super saturada, ou seja, uma solução que já está ali no limite da quantidade que aguenta, e ácido salicílico a 2%, nesse máximo de concentração que a gente tem para legislação, ele já está num ponto ali que ele já está no ponto ali para cristalizar muito fácil, sabe? Assim, tipo, é complicado. E por isso que algumas vezes você ou faz ele, como por exemplo tem produto da Salve, que é com ele nanoencapsulado, ou você faz ele você aumenta as concentrações dos glicóis, alguma coisa assim. Dito tudo isso, quando você tem essa cristalização que acontece na cânula, se você coloca de volta na sua solução, pode acontecer de começar núcleos de cristalização, se tiver já numa concentração muito, tipo, fora do padrão do que deveria estar ali. Então, se perdeu muito etanol nessa formulação. Claro que isso tem relação com a temperatura, mas eu não acho que é o frio que está causando, mas muito pelo contrário, o calor. Vivemos num país tropical, então é um pouco complicado de controlar essa situação. Isso é o tipo de coisa que deveria ter sido visto, especialmente quando você faz os testes de estabilidade, e os testes de estabilidade devem mostrar isso. Se o produto ele está cristalizando, você tem um problema de estabilidade. É um problema de estabilidade de ingrediente. Isso é básico! É básico! Mas enfim, vamos falar de pH, gente? Porque eles falam lá que o pH está entre 3,5 e 4 e eu queria chamar a atenção que esse pH é muito importante aqui, especialmente para a gente falar dos ácidos que tem na formulação, né? Para a gente falar de pH, a gente vai ter que falar de outra coisa que chama pKa. Vamos pensar que assim, o pH é um valor que está relacionado com a questão de ácido e base, todo mundo sabe disso, da solução, né? De tudo que está ali junto, do creme como um todo, aqui no caso é um sérum. O pKa é uma questão que está relacionada a cada molécula. Imagina que as moléculas têm uma capacidade de se ionizar, que a gente vai conversar aqui, né? E eu vou pegar uma aqui, eu vou pegar uma aqui que é um aminoácido. Esse aminoácido tem uma capacidade, gente, de se ionizar 2 vezes, tá? Uma sendo na parte ácida, uma na parte básica. Isso quer dizer o quê? Vocês estão vendo uns H aqui, ó, que sai, ó, tá vendo, ó? E aqui em cima, depois que sai esse maisinho, então aqui está se ionizando na parte ácida e aqui na parte básica. Isso vai acontecer mais ou menos nesse ponto. Nesse ponto é como se a gente tivesse o mesmo tanto dessa molécula e dessa molécula. Então esse ponto que eu estou falando é o pKa.
Então, se a gente tem um pH igual ao pK da molécula, a gente está falando que 50-50 está em cada um desses tipos. E por que é importante? Porque se essa molécula tiver uma carga, ela vai ter menos capacidade de entrar pela pele, porque lembra, nossa pele gosta de óleo e a carga vai repelir um pouco isso. E aí, quando você tem ela como não em carga, né, aí você acaba tendo, então, uma capacidade dela de penetrar um pouco melhor, às vezes tem uma ação um pouco melhor. E veja, penetrar que não quer dizer que tem que entrar muito fundo, né? Mais ou menos isso. No extrato córneo mesmo. E aí, quando a gente tem essa molécula que ela tem a carga, ela também tem uma capacidade de atrair mais água, né? Então ela acaba tendo, para o ácido glicólico, uma função hidratante. Nesse pH, como o pKa do ácido glicólico é 3,8, neste pH, estando nesse pK, é mais ou menos como se a gente tivesse 50-50. Então metade desse ácido glicólico, ele está numa capacidade hidratante e metade está numa capacidade mais esfoliativa. Um ponto importante é que assim, gente, não quer dizer que vai ser sempre assim, porque pH, a partir do momento que você pega essa formulação e passa no seu rosto, o pH muda, tende a subir um pouco mais. E aí você vai, então, provavelmente para o ácido glicólico ter até um pouquinho, ser um pouco mais hidratante e tal. Tanto é que por isso que para fazer peeling a gente faz em pHs muito ácidos. Tem o pH menor do que o pKa, você garante que você vai ter mais forma sem a carga, que é a que tem ação queratolítica. O ácido salicílico vai ser um pouco menos até do que o ácido glicólico, por conta desse pKa mais baixo. Então, nesse pH aqui da formulação, a formulação tende a ser um pouco mais branda na esfoliação. Ela não é tão forte, mais branda. Eu acho que o produto ia ser legal, porque ele coloca, né, niacinamida, ácido glicólico, tranexâmico, ácido salicílico, tem um pH entre 3,5 e 4, que é um pH ok, assim, é um pouquinho mais ácido, mas ainda não é irritante. Então seria um produto legal. Até porque, né, quando a gente pega o ácido tranexâmico, eu até trouxe uma coisa aqui do ácido tranexâmico para vocês, que o ácido tranexâmico, ele atua também na melanogênese, né, na formação de melanina. Só que ele não atua bloqueando necessariamente a enzima tirosinase. Aqui até tem umas evidências mais novas falando que pode ser que sim, mas o mecanismo principal dele é sobre essa situação que forma o que a gente chama aqui de plasmina. Que a plasmina vai estar relacionada, né, a formação dela, com algumas coisas que vão ser mediadores inflamatórios. Para uma acne, que é uma questão inflamatória, e a gente tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória, faz sentido usar um ácido tranexâmico. Acho um ingrediente legal, me fale aqui embaixo se vocês quiserem que eu fale só sobre ele, num desses vídeos que eu falo só sobre os ingredientes mesmo. Aí tem um ponto, né? Eu comecei a ver como que eles chamam os ingredientes e, por exemplo, o ácido salicílico eles chamam de beta-hidroxiácido. Assim, foi um erro que eu já cometi na minha vida também, e muitas empresas cosméticas fazem isso, mas ele não é um beta-hidroxiácido, tá? Porque o OH, quimicamente falando aqui, tá ligado em um aromático. Então, na verdade, ele é um hidroxiácido aromático. Aqui eu tô sendo chato, tá? Isso aqui é coisa de gente chata mesmo. Mas é que eu também já cometi esse erro e muitas empresas cometem esse erro e eu acho que a gente não pode continuar passando para frente, né? No site da empresa, vem aqui os nossos estudos de percepção de eficácia, e só percepção de eficácia nesse caso, sobre acne especialmente e sobre textura, cravo, maciez, viço, oleosidade da pele. Só que assim, no vídeo da Joyce eu até falei, nossa, é muito legal que a princípio traz isso, mas aqui não temos número de participantes, a gente sabe que é 60 dias de uso, não temos número de participantes, não sabemos se foi aplicado uma vez ou duas vezes no dia, a gente não sabe, por exemplo, quando vai para a parte de acne, quais que foram os graus de acne aqui envolvidos nesse teste, né? Eles não falam, deixam certo, porque tem pápula, tem pústula, tem comedão, então assim, tem diferentes tipos de lesão de acne, a gente deve saber mais ou menos como que é isso aí, né? E é uma coisa meio que tipo assim, participantes que apresentaram diminuição de pápulas, 94, pulso 94, redução na quantidade média por participante, pápula 75, pulso 85, comedão 72. Mas não dá para saber quantos que foi, qual que era o tipo de acne, tipo assim, qual que era o grau da acne. Então algumas coisas precisavam ser mais bem colocadas aqui para mim, sabe? E aí falar pra gente, né, se fez o estudo também com o produto cristalizado para ver se deu resultado, né, já que você falou, já que aparentemente, né, o consumidor falou que recebeu aquela mensagem esdrúxula, tem que ver isso. Mas aí eu acho engraçado que no site lá tá assim, né, contém parabeno petrolato sulfato? Não.
Não inclui nem fragrância. Não temos nenhum ingrediente vilão, mas a gente não mantém nem a estabilidade da nossa formulação. Ah, PQP, né, gente? Daí eu acho que a gente tem umas perguntas para responder, por exemplo, né? Como que a Anvisa aprova isso? Vocês devem perguntar isso, né? Na realidade, assim, a Anvisa não vai aprovar isso. Você vai fazer o teste lá de eficácia, o teste de estabilidade, e você vai falar no seu laudo como que tem a eficácia e especialmente como que está a estabilidade desse produto. Não sei como que eles falaram isso para a Anvisa. Não sei se eles falaram lá que pode ter alguma cristalização esperada, mas que não compromete a eficácia. Não sei como eles comprovaram isso. Mas num ponto de vista, se não foi dito isso, né, o que acontece é o seguinte: se é um produto que deveria ser homogêneo e há uma cristalização nesse produto, é uma evidência de que esse produto está fora da questão de estabilidade química da formulação. No caso aqui, a estabilidade até físico-química, né, porque vai alterar bastante física aqui também, né, porque a gente está pensando na formação de cristais. E tem uma coisa, né? A gente tem algumas perguntas para fazer. Alguma coisa que se cristaliza necessariamente vai voltar da mesma forma? A formulação vai estar da mesma forma? Vai entregar a mesma eficácia? Tenho como comprovar isso se não foi feito um teste? Nessa ida e volta, o ingrediente ativo ele continua íntegro? Provar isso? Né? Porque não é só porque solubilizou que ele está íntegro. Às vezes ele solubilizou exatamente porque não está íntegro mais, não é mais ele. A concentração total continua a mesma, provavelmente pode até aumentar se a gente perde solvente, né? E aí tá fora da legislação, porque 2% é o máximo que pode de ácido salicílico. Não tem, eu não encontrei nada da Princípia trazendo um tipo de resposta legal para os consumidores. Então, como eu aqui vou ser transparente, se alguém recebeu algum tipo de resposta e ouviu na internet, não só de forma privada, né, gente? Na forma da internet mesmo, porque se é algo que está acontecendo, a gente precisa conversar, né? E vocês pediram muito para eu falar. E não tem como eu falar para vocês que eu me sinto confortável em indicar um produto dessa marca, sendo que a gente tem um problema de instabilidade, eu não aconselharia vocês comprarem. E eu vou ser sincero, pelo que eu vi assim na internet e como que está sendo a comunicação, eu não aconselharia. A gente pode fazer um outro vídeo se vocês quiserem, onde eu posso pegar e trazer outros produtos com preços até similares ou um pouquinho mais altos, porque o preço da Princípia é bem baixo mesmo, e a gente sabe que isso atrai as pessoas, mas eu posso fazer um vídeo para trazer esse tipo de coisa. Mas eu, Vitor, não indicaria para vocês, não acho que é um produto legal para vocês comprarem, nem pelo preço. Porque até eu não ter, a garantia de que a empresa possa trazer para mim algum tipo de ressalva com relação a esse tipo de situação, que foi reformulado, que foi repensado, que foi feito teste, e que essa resposta, que eu não sei se é a resposta oficial deles, mas como não existe uma resposta, e existe uma resposta de um consumidor que recebeu e aí colocou no Reclame Aqui, mas tem muitos reclames abertos no Reclame Aqui, e que parece que a empresa sempre chama para resolver no WhatsApp e tudo mais, eu não me sinto confortável com essa comunicação não muito clara do que está sendo feito, então eu não indicaria para vocês comprarem. Eu acho que até não ter essa comunicação deles, eu não acho legal. E eu acho que pode ser até uma forma de vocês pressionarem eles para ter essa comunicação e ter uma mudança, porque eu acho que isso fica mais legal para vocês irem atrás e tentar ter um produto que é barato. Eu já falei para vocês no vídeo da Joyce que eu achava a comunicação legal no site, aí eu já achei vários problemas depois que eu fui olhar um pouquinho mais. Então, eu acho que eles precisam ter uma ideia melhor sobre comunicação com o consumidor, com esse respeito com o consumidor, e se há uma recristalização, há sim evidência de alguma coisa que não está estável físico-quimicamente falando. Então precisa olhar para isso. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, hypa aqui. E desculpa, Princípia, eu queria poder vir aqui falar super bem desse produto, porque eu acho que a escolha de ingredientes foi muito adequada para quem tem pele com acne, porque a niacinamida é legal, questão de barreira, oleosidade, mas especialmente de barreira. A gente tem o tranexame que vai ser legal para hiperpigmentação pós-inflamatória. O ácido salicílico vai ser legal para a parte ali no folículo, na parte de oleosidade um pouco, né? E o ácido glicólico pode ser legal para dar uma esfoliada leve junto com uma hidratação. E também tem
um ácido hialurônico aqui, né? Que eu acabei nem falando muito dele porque eles nem vendem tanto, mas também traz um pouco essa hidratação, né, da pele e tudo mais. Então, foi uma formulação pensada de uma forma legal, mas eu acho que a forma como foi conduzida a formulação levou ela para um lugar de instabilidade em algumas situações, e não é porque está acontecendo, às vezes não é a grande maioria, mas está acontecendo num número considerável. Se eu achei 21 reclamações no Reclame Aqui, são 21 reclamações. Então são 21 pessoas que tiveram a vontade de fazer a reclamação. Eu imagino que muita gente nem teve a vontade de fazer a reclamação. Isso não invalida todos os outros produtos da marca. Na verdade, eu acho que os outros produtos da marca devem ser, às vezes, até mais estáveis, porque eles são mais simples e tudo mais. É difícil estabilizar o ácido salicílico só com uma solução de água, álcool e alguns outros solventes ali. Então, de fato, quando você mexe nessa proporção de solvente soluto, pode levar a uma cristalização. Eu estou falando aqui que eu acho que é o ácido salicílico, mas pode ser também um glicólico, mas eu acho que o salicílico é o que vai ter o maior problema mesmo de solubilidade aqui dentro da formulação. É isso, gente. Gratidão. Obrigado aqui por acompanhar esse vídeo onde eu fiquei pistola. Tá tudo bem.